como exatamente a religião está atrelada ao bem-estar, à felicidade de forma geral, assim? Tem relação. Então, isso começou com pesquisas que tentavam ver o seguinte: será que pessoas religiosas têm menos transtornos mentais, né? Será que elas têm menos depressão, ansiedade e tudo mais? E também existem questionários para avaliar nível de satisfação com a própria vida, outras coisas assim. Então, quando começou a fazer esses questionários, nos Estados Unidos, alguns até no Brasil e alguns outros lugares, viu que, em média, as pessoas religiosas pareciam mais felizes. Elas também tinham menor índice de depressão, de ansiedade e tudo mais. Não é nada significativo. Era pequeno, mas como você fazia uma amostragem grande, fazia um trato estatístico, você via que tinha significância. Não era alto, era bem pequeno, mas tinha uma diferença observável. E aí o pessoal falou, então, religião é um fator protetor para a saúde mental, ou seja, diminui a chance de você ter transtornos mentais? Aí depende. Porque se você só pega grupos, quem é religioso e quem não é, você está deixando de controlar algumas variáveis importantes. E aí eles começaram a investigar mais a fundo em relação a isso. Inclusive eu sou uma das pessoas, o Daniel, que já veio aqui também, Daniel Gontijo também, a gente tem um grupo de pesquisa e a gente já fez estudos sobre o mesmo tema no Brasil, de tentar pegar vários dados, só que aí a gente quer ver também qual que é a renda dessas pessoas, qual que se eles têm convívio social, se eles têm, que mais? Quais são os hábitos que eles têm, e por aí vai. Se eles têm histórico de saúde mental na família, e várias outras coisas, preferências políticas. Então a gente está avaliando muitas outras coisas. Média de idade, entre outros. E aí, o que se viu com o tempo é que, na verdade, não era a religião em si que parecia ser um fator protetor de saúde mental. Não é ter religião ou não. É você ter um grupo social que você frequenta. E a diferença que aparece, na verdade, é porque pessoas religiosas têm uma probabilidade maior de ter um convívio social do que pessoas não religiosas. E essa diferença é muito pequena porque não é tão grande assim. Tanto que quando você pega pessoas que acreditam em Deus, ou até têm uma religião, mas não frequentam nenhuma igreja, não frequentam nenhum grupo religioso, essa diferença some. Então, quando a gente pegou e viu pessoas que não frequentam, elas acreditam, têm uma fé muito grande, mas não vão para a igreja, não tem diferença em relação a ateus. E pelo contrário, tem um grupo que a gente chama de espiritualistas, que são pessoas que acreditam e tudo mais, mas não vão a nenhum culto, que eles têm um pouquinho pior do que a de ateus. Saúde mental pior. E aí, o que... Calma lá. No caso, esse grupo seria um grupo que acredita em uma espiritualidade, seja da natureza e tal, só que tem pior do que os ateus, cara. Isso. O bem-estar subjetivo. Isso. Como assim, velho? A gente tem hipóteses a respeito. Uma das hipóteses é que se eles são pessoas que acreditam em Deus ou em algo sobrenatural e tudo mais, mas eles não buscam grupos para isso, né? Já tem uma chance de ser uma pessoa mais antissocial, mais introspectiva. Então é possível que isso confunda os dados. Porque a pessoa que é um pouco mais antissocial tem uma probabilidade maior de depressão. Então, se você se isola socialmente, isso é um fator de risco para depressão para qualquer um. Mesmo a pessoa mais introspectiva, menos extrovertida, o animal humano é meio doido. A gente precisa ter convívio social, mesmo se não for prazeroso. A gente precisa ter de tempos em tempos, senão o seu risco de depressão aumenta muito. Mesmo pessoas no espectro do autismo, se elas não convivem regularmente, não têm grupo social, ela aumenta a chance de depressão do que pessoas que têm um convívio. Então, ele tem essa doideira. De tempos em tempos, você precisa estar com outras pessoas, ver outras pessoas, senão você começa a aumentar muito a probabilidade de desenvolver um transtorno. Então, pode ser isso. Pode não ser a questão dele acreditar ou não, para isso pode ser irrelevante. Mas o fato de que, se ele acredita e não busca um grupo, já é mais provável que, na verdade, ele seja uma pessoa introspectiva e uma pessoa que é meio avessa ao contato social, e por isso que ele não frequenta. E uma pessoa avessa ao contato social tem maior chance de ter depressão. Então talvez seja essa a variável, não a crença em si. Talvez a gente tenha evidências robustas ainda já não. Isso é um dos estudos que eu e o Daniel vamos conduzir em breve, assim que a gente tiver mais tempo, para poder testar. Se é apenas a comunidade ou se há algo além disso, assim, seria... Dos espiritualistas, no caso, né? Tá. Do motivo pelo qual a pessoa religiosa tem melhor saúde mental é a comunidade. Isso bem está demonstrado. Bem demonstrado, sim. Tanto que você pega países em que a maioria não é religioso, essa diferença desaparece. Então você pega países em que não ser religioso não diminui a chance de você ter convívio, contato social, ter atrito com a família, como na Holanda, Dinamarca, Noruega, essa diferença não existe de saúde mental de ateus e religiosos. Então, isso se aplica a países majoritariamente religiosos. Porque realmente, se você é religioso no Brasil, nos Estados Unidos, você tem boa chance de criar um atrito com sua família, com outras pessoas, sim, de ter uma certa dificuldade maior de contato social ali. Porque majoritariamente o pessoal acredita em Deus e tal, e geralmente nós
seres humanos, tendemos a se relacionar com pessoas mais parecidas com a gente. Isso, exatamente. Então, provavelmente é esse o fator. O religioso, ele tem um maior convívio social. Tem algumas outras coisas que a religião promove que pode ajudar um pouco a saúde mental. Então, tem alguns estudos, uma linha de um pesquisador europeu, em que ele começou a ver sinais de boa correlação entre religiões que incentivam diretamente que a pessoa pratique a gratidão. Tem várias religiões que têm isso, né? Você tirar um tempo para agradecer pelas bênçãos do dia, pelas coisas boas. E parece que isso pode ter um bom efeito sobre a saúde mental. Mas aí que tá, isso também tem para ateus. Se o ateu também tirar um tempo para lembrar de coisas boas, né, e de agradecer o universo, ou pensar pelo menos como que ele é privilegiado, não precisa agradecer nada, mas pensar como que eu sou privilegiado, sortudo, de ter essas e essas Na coisas, sua visão, Pedro, isso faz sentido, cara? faz um pouquinho, pero não muito. Essa narrativa de que, pô, o ateu, ele não acredita que Deus existe, portanto, somos um acidente do universo, do cosmos e etc e tal. Isso. Então, surgiu lá, tem várias teorias cosmológicas, vamos falar que do Big Bang tá sendo a correta. Uhum. Ocorreu lá a grande expansão e tudo mais, galáxias se originaram, Terra, etc, Sol. Beleza. E aí a gente evoluiu ao longo de bilhões de anos de um acidente que surgiu ali, a primeira vida orgânica e tudo mais, enfim. Se um desses animais ali que tivessem evoluído tivesse sido extinto, a gente não estaria aqui, certo? Como que você vai enxergar isso com bons olhos, entende? Com bons olhos em que sentido? No sentido de que isso não vai te causar uma angústia, e sim você vai admirar esse acidente que foi tudo isso, entende? Então, O meu ponto é, Uhum. aí você me corrija se eu estiver errado, mas parece que para a pessoa que acredita em Deus é mais fácil você acreditar numa narrativa otimista do que um ateu. Eu e acho ficar que grato, né? eu acho que o ateísmo, no começo, para quase todo mundo, ele é angustiante. Mas não só por isso, pelo ponto que você está falando de causal, do que gerou a gente e quem somos nós. Eu acho que ele é angustiante principalmente pelo ponto depois, que é não vida após a morte, não ter vida após a morte. Então, você acreditar ou ter muita convicção que está vivendo aqui, acabou, já era, isso é bem angustiante. Bem menos do que acreditar que tem chance de você viver eternamente, sua existência, sua consciência perdura, e você ainda vai encontrar as pessoas que você ama, que você perdeu depois. Então, isso é muito mais confortável. Agora, essa parte causal do antes, eu acho que não, depende do modo como você interpreta. Você também pode interpretar que a religião é pior nesse sentido, porque preconiza que você tem um ser todo-poderoso que está te vigiando o tempo todo, e que se você não adorar ele, não servir a ele, não fizer uma série de coisas, ele vai te punir e vai ser eternamente torturado. Então pode ser até bem pior em relação a isso. E de até que esse ser está ali te observando o tempo inteiro, e que ele faz exigências que você pode, inclusive, não concordar, né? Ele faz uma série de exigências que envolvem você ir contra coisas que você quer fazer ou gostaria ou até que acha correto fazer. Tanto que acontece de muitos pais estarem sofrendo porque o filho, por exemplo, é gay, e muitas vezes o pai em si não tem problema com isso, a mãe em si não teria problema nenhum, mas como eles acreditam piamente que se o filho for gay ele vai pro inferno e vai ser eternamente torturado, eles não querem que o filho seja eternamente torturado. Então eles se veem na obrigação de fazer algo a respeito. E aí fazem o filho sofrer, fazem eles mesmos sofrer, fazem todo mundo sofrer. Então, depende. E em relação à questão da gratidão, o ateu pode pensar simplesmente em questão de privilégio. Ele é um privilegiado. No acaso do universo, na aleatoriedade ou determinismo das coisas, ele é um locus de carbono que teve sorte de ter interações prazerosas, de ter uma condição financeira acima da média, ou de ter conseguido tal coisa. E ele pode se sentir bem por isso. Ele pode tentar pensar sobre isso. Acontece que na psicologia, isso chama de psicologia positiva. Você ficar incentivando pensamentos positivos e tudo mais. E a gente já sabe que ela não funciona muito. Ela tem um efeito pequeno. Então, é possível que esse efeito que o cara observou seja um produto disso, mas com muitas limitações, assim como é no caso da psicologia positiva. Tanto que para muita gente, você pegar, por exemplo, alguém com depressão e falar para ele ficar na frente do espelho falando que ele é lindo, que tá tudo bem, que a vida é linda, vai ser pior, tem um efeito oposto. Entendi. Ele sente que ele tá se enganando. Isso tem um efeito negativo. E no caso, a gratidão não entraria com uma psicologia positiva? Pode entrar, e aí que tá. Ele funciona para algumas pessoas. Mas como ela funciona um pouco para algumas pessoas, é o suficiente para você ter um efeito. Sim. Quando você pega amostras grandes, né? Então, se para algumas pessoas ele não faz diferença, para um pequeno grupo que está deprimido, vai ser maior. ele atrapalha, e para outras ele é maior, na média tem uma pequena diferença positiva, né? De quem tem esse hábito, quem tem essa prática. E para algumas pessoas é bom. Para algumas pessoas, o que significa em termos psicológicos?
Ao invés de ficar sob controle, você ficar prestando atenção, respondendo aos problemas, ao que está errado na sua vida, te gera sofrimento, você também presta atenção, fica sob controle das coisas boas. Você tem um tempo ali para sentir-se bem com as coisas que estão indo bem. Você não cair numa filtragem negativa. Tudo que é bom você ignora, tudo que é ruim você ressalta, cria um quadro, uma moldura e fica olhando para aquilo o dia inteiro. Tudo tá errado na sua vida. Que entra muito num estoicismo moderno, assim, né? É um pouco, sim. Essa prática, assim. Sim. Só que não diria que é só... Não é tanto do estoicismo, porque o estoicismo teria também a base de focar no que você pode controlar, né? De você tentar dar atenção para aquilo que você pode fazer diferença. E não é só isso, não é só questão de dar atenção. Pode ser que o problema você possa fazer algo a respeito. A questão é você não ficar só pensando no problema. Você também contar suas bênçãos. Você também ficar atento às coisas que dão certo e que deram certo e que acontecem e são boas. Não é para você resolvê-las, porque você pode fazer algo a respeito, para você lembrar delas. Você tem essa prática? Conscientemente, não. Mas eu não busco fazer isso conscientemente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que me considero extremamente sortuda, que várias coisas na minha vida tiveram um rumo muito melhor do que eu imaginava que teriam, e isso eu acho que tem um fator importante para minha saúde mental. Porque eu pensava que eu estaria hoje completamente isolado, ferrado, que eu nunca ia conseguir ter um relacionamento amoroso, que eu nunca ia conseguir ter amigos, que eu nunca ia conseguir um monte de coisas, e eu consegui muito. Eu nunca ia conseguir ser bem-sucedido na minha profissão, eu achava que meu destino ia ser outro. E quando hoje eu vejo o tanto de coisa que deu certo, que poderia ter dado errado, e eu tinha convicção que ia dar errado, eu falo, caramba, que sorte, que vida foda que eu tenho. Então isso faz muito bem de lidar com as coisas quando elas não dão certo. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.